Olá, vamos falar da união estável. A união estável é prevista no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ela é prevista como entidade familiar que deve ser protegida pelo Estado e regulamentada por lei. Tá? Então, tem previsão constitucional. É uma entidade familiar protegida pelo Estado. A união estável ela foi regulamentada, em primeiro lugar, pela Lei 8.971, de 1994. Posteriormente, pela Lei 9.278, de 96. E, por fim, pelo Código Civil. Então, atualmente, a união estável é regulamentada pelo Código Civil, artigo 1723 e seguintes. E o que aconteceu com essas duas leis? A 8.971 de 94 e a 9.278 de 96. O que aconteceu com essas duas leis? Primeira corrente, as duas leis foram revogadas globalmente, porque o Código Civil disciplinou toda a matéria. Tudo que essas leis tratam, o Código Civil também trata. Conceito de união estável, os direitos. Então essas leis foram globalmente revogadas. A lei posterior revoga a anterior quando disciplina toda a matéria, né? Esse é um argumento. O outro argumento, o artigo 2043 do Código Civil, 2043 manteve a vigência das leis anteriores em matéria processual, penal e administrativo. Quer dizer, em matéria civil, que trata sobre o mesmo assunto, as leis anteriores foram revogadas. O 2043 diz, as leis que versam sobre os mesmos temas do Código Civil continuam em vigor em matéria penal, processual e administrativo, não falou em matéria civil. Então, houve a revogação. Então, revogação global por duas razões. O Código Civil disciplinou toda a matéria de união estável. E segundo, artigo 2043. Segunda corrente, não houve revogação expressa nem tácita. O Código Civil é lei geral, a lei geral não revoga as leis especiais. Então, essas duas leis ainda continuariam em vigor em alguns institutos não disciplinados pelo Código Civil. Continuaria em vigor, então, só naquilo que o Código não disciplinou. Resumindo, continuaria em vigor a Lei de 94, a Lei 8.971, ela prevê o usufruto. Depois eu vou falar na próxima aula desse usufruto. Usufruto em favor do companheiro ou companheira, usufruto vidual. Então, continuaria em vigor em relação a esse usufruto. E a Lei 9.278 de 96 continuaria em vigor no direito de habitação, que prevê para o companheiro. E o código é omisso. Bom, aí nós vamos abordar essa questão. A questão do usufruto me parece que está revogado, que o cônjuge não tem usufruto. Tá? Houve a revogação. A questão do direito de habitação, a jurisprudência realmente admite. Mas a gente vai abordar na próxima aula. Vamos então, feita esta introdução, vamos falar do conceito de união estável, artigo 1723 do Código Civil. União estável é a convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher com o objetivo de constituir família. Então é a convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher com o objetivo de constituir família. Então vamos analisar. Convivência. É a convivência. Quer dizer, é um relacionamento íntimo, vamos dizer assim. A convivência não precisa ser sob o mesmo teto. Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal. Então, na união estável, não precisa morar junto. Não precisa morar junto. Podem morar em casas separadas. Súmula 382. Logo, na união estável, não se aplica o princípio do domicílio conjugal. Domicílio conjugal é ter que morar junto, né? Não se aplica na união estável. Então tem que ter primeiro requisito a convivência, que seria esse relacionamento íntimo, mas que não precisa ser no mesmo teto. Tem que ser, segundo, uma convivência pública. Pública com notoriedade social. Não pode ser secreto. Relacionamento secreto, que não mostra para ninguém, não é união estável. Tá? Tem que ser um relacionamento público no sentido de ser uma notoriedade social, ser conhecido por terceiros. Nesse sentido. Se ele esconde, isso não é união estável.
Agora, não precisa do registro. A união estável você não precisa registrar no cartório. Não precisa registrar no cartório. Não é obrigatório o registro. É possível o registro, mas não é obrigatório. Então, é uma convivência pública. Terceiro, convivência contínua. Contínua é sem interrupções. Sem interrupções. Idas e vindas do casal não se somam. Ah, ficou junto aí 2 meses, separaram. Daí ficou junto mais 3 meses, separado. Ficou junto mais 5 meses, separado. Essas idas e vindas não se somam. Pública contínua, convivência pública contínua, duradoura. Outra característica, duradoura. Por isso que a união estável é também chamada de usucapião de direito de família, que exige uma convivência duradoura. Usucapião de direito de família. É o outro nome da união estável. União estável, usucapião de direito de família. Ah, mas qual o prazo para ser uma convivência duradoura? A lei não fixa prazo. A lei não fixa prazo. Código Civil, né? Código Civil não fixa prazo. Então não tem um prazo. A lei de 94 fixava prazo de 5 anos, mas está revogada nesse aspecto. Tá? A lei não fixa prazo. Então é o juiz que vai analisar, no caso concreto, o que é uma convivência duradoura. É um requisito que o juiz analisa caso a caso. É uma convivência, outro requisito, entre homem e mulher. União estável é convivência entre homem e mulher. Aí é convivência entre pessoas do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres. Aí não tem o nome de união estável, daí tem o nome de união homoafetiva. Relacionamento público, contínuo, duradouro de pessoas do mesmo sexo, união homoafetiva, que tem os mesmos direitos da união estável. Princípio da isonomia, tem os mesmos direitos da união estável. E por fim, a união estável, então, convivência pública, contínua, duradoura entre o homem e a mulher, último requisito, com o fim de constituir família. Fim de constituir família, aqui, é o cumprimento dos deveres da união estável e o comprometimento de viverem uma vida única. É o comprometimento de que existe nessa convivência um apoio irrestrito de ordem moral e material. É isso. União estável é um relacionamento onde as pessoas entram com a intenção de cumprir os deveres e onde há, sobretudo, apoio irrestrito. Há uma vida única, uma vida em comum, uma vida única onde um apoia o outro em termos materiais e morais. É importante esse requisito. Então percebam observações. Primeira observação. O registro no cartório de registro civil da união estável é possível, mas não é obrigatório. É um registro meramente declaratório, porque a união estável existe independente de registro. Dependência econômica também não é requisito de união estável, não precisa um sustentar o outro. Dependência econômica não é requisito de união estável. Bom, qual a diferença entre união estável e namoro qualificado? O que se chama de namoro qualificado é quando os namorados eles moram juntos, mas sem o fim de constituir família. Moram juntos, mas sem o fim de constituir família. Não há um compartilhamento, vamos dizer assim, não há um compartilhamento da vida com irrestrito apoio moral e material. Eles moram junto, mas não tem esse irrestrito apoio material, moral. 2 namorados estão morando junto lá, cada um paga suas contas, cada um tem sua vida, não é isso? Um não pensa muito no outro em termos morais, em termos materiais. Tá? Isso é um namoro qualificado. Mora junto, mas não tem o fim de constituir família. Perceba então, é possível morar junto e não se caracterizar a união estável. Namoro qualificado. Mora junto, mas não é união estável. É possível não morar junto e ter união estável. Não mora junto, mas ter união estável, porque existe o apoio aí irrestrito. Súmula 382 do STF. Vamos lá. O contrato de namoro é válido. É muito comum, né? Fazer uma escritura pública aí, um contrato de namoro, seja por escritura pública ou escritura particular. Bom, o contrato de namoro, se a situação for de namoro, é válido.
Agora, se a situação for de união estável, é fraude à lei imperativa, fraude à lei de ordem pública,